E sapateia no tijolo, peão, sapateia no tijolo, peão, roda. Não bambeia, peão, roda. Não bambeia, peão, sapateia no tijolo, peão, sapateia no tijolo, peão, roda. Não bambeia, peão, roda. Não bambeia, peão. Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um podcast da Casa de Tapera. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o peão, é isso? Aquele que roda? Mas a gente vai falar sobre as rodas. As rodas de maneira geral. Afinal, por que tem tanta roda? A gente tem a saia da mulher que roda, a saia das morenas que roda. Você não é morena? Eu Você sou, é eu sou o quê? Loira? Ah, tá bom. Eu sou então morena, a gente tem a eu saia, sou branquinha. aí tem a saia das pretas que roda, tem a saia das branquelas igual você que roda também, a gente tem a roda de capoeira, tem o samba de roda, tem a roda de samba, você tem o coco de roda, Caramba. você tem o jongo em roda, o pandeiro é uma roda, o tabaco é em roda, uma ukulele, mas não é uma roda de uma ukulele, né? É só uma ukulele, mas é feita em roda. Sim. Aí é feita em roda e a gente tem o mais antigo de tudo, Ai, meu Deus. O quê? o planeta. Sim. Que é em roda e roda. Exatamente. Ou seja, tem muita coisa pra gente entender e conversar sobre essa coisa dos giros, né? E das rodas, esse processo das rodas dentro das culturas populares. Certo, Vanessa? Certo. Inclusive dentro das religiões também, né? Também, né? As religiões de matriz africana também trazem, né, o círculo ali, a roda, né, como um fator. Inclusive tem segredos ali dentro, tem questões, né, E aí se é segredo do a gente não giro, sabe. que a gente e aí não a gente sabe, não vai a poder gente só contar. sabe, Porque ó, só sabe existe que um tem um segredo. mas a É um gente não segredo, sabe. mas a gente não sabe porque não contaram pra gente. Porque E se as se a gente pessoas soubesse- contassem, não ia ser mais segredo. E se a gente soubesse, não ia poder contar também. Então, Mas aí não ia ser mais Deus. segredo. Então o que acontece? Dentro desse entendimento, a gente tem todo esse cuidado aí das rodas, né? E aí não só falando de Brasil, né? E não só de África, mas quase todas as culturas antigas, elas fazem os rituais, eles fazem os rituais deles em roda. Eles têm mitos e deuses, né? Antigos, os famosos deuses pagões que chamam? Pagões. Pagões, que falava na Europa, né? Nos antigos povos europeus, os próprios povos nórdicos já tinham isso, né? Eles dizem até, por exemplo, que na cultura viking, que você tem a serpente do mundo, né? Que é Ouroboros, Isso. que é a serpente que roda em volta do mundo tentando pegar o próprio rabo, e esse faz o movimento da Terra girar. E aí o mais legal é que você tem essa coisa do giro, do círculo em tudo. E aí você acaba entendendo, né? Por que a natureza funciona dessa maneira e por que o candomblé, por exemplo, acaba pegando isso, né? E usando como culto. Porque existe uma ciência por trás disso. Quando você porque é ligado à energia. Quando você joga uma pedrinha na água, no lago, você joga a pedrinha, ela vai batendo no lago assim, e cada vez que ela bate, ela abre um espaço de energia para todos os lados. Então ela abre vários círculos de energia. Então tudo que acontece é circular. Sim. Inclusive as danças circulares que chama, né? Que são as danças circulares sagradas, que elas datam aí lá desde o tempo da pré-história. Já se tem registros nas paredes aí das cavernas, né, de pessoas em círculo ali se deslocando, né, como se estivesse dançando, até por uma questão de observação, né, o homem das cavernas, lá a mulher das cavernas, né, eles não tinham noção de nada do que existia, não tinha como ter uma explicação de nada, era tudo pela observação, né, daí olhava para o céu, o sol circular, né, à noite a lua em círculo. Então, sempre eles já começam, desde os primórdios, a observar os círculos como coisas sagradas, né? Como situações importantes ali, né? Sim, e isso é uma coisa muito, muito, muito antiga. Quando você, por exemplo, em casa, a pia tá cheia de água, você arranca o pinizinho de baixo, a água começa a voar, ela descer, né? Voar. A água começa a descer para baixo. Casa. Você vê que ela sempre desce em movimentos circulares. Sim. A própria natureza já dá um indício de como deve ser. É uma lei da física, né? Essa força, né? Mas se você não sabe falar, você não pode dizer. É sim, não é? centrípeda. Centrípeda, então você está certa disso? Mais ou menos, acho que eu vou pedir ajuda dos universitários. Ou é a força centrífuga? Eu acho que é centrípeda. Entendi. Bom, se tiver algum físico aí ouvindo a gente, por favor, deixa nos comentários aí que a bebê tá errada, por favor. Eu acho que é ele. Bom, voltando então ao que a gente tá falando sobre os círculos, os próprios indígenas também, né? Já trabalhavam em círculo. Sim. Então essa coisa é uma coisa muito, muito de observar, né, a natureza em si,
E naturalmente os candomblés acabaram pegando isso para si e acabaram influenciando as culturas populares, né? E a gente entende que tudo é feito em roda, inclusive a de capoeira, porque é sempre uma dinâmica, né? Porque não para nunca. Nunca termina, aquilo se transforma. Então esse processo acontece o tempo todo. Tanto que a gente entende que é um ciclo. Por que é um ciclo? Porque é cíclico. Sim. E aí você tem vários ciclos ao longo da vida, né? E aí você tem, por exemplo, alguns povos muito antigos, esses povos milenares que você tem, algumas tribos desses povos mais antigos, eles falavam, né, do pó viemos ao pó retornaremos. Isso é o que a gente tem na Bíblia que ficou, né? Porém, você tem outras que são mais ligadas à divindade feminina, que você diz, da água viemos e da água retornaremos. Porque são ciclos, né? E também não está errado, porque quando você está na gestação na barriga da mãe, você está na água. É verdade. Então, da água viemos e para a água, né, retornaremos. Então, você tem isso acontecendo de várias maneiras diferentes dentro desse processo. E aí a gente entende essa coisa do cíclico como uma energia, uma hora estática, porque ela é mais baixa, e uma hora dinâmica, porque ela é mais alta. Só que entre o mais estático e o mais dinâmico, você tem um caminho a percorrer que é crescente. Porém, quando ele chega no dinâmico, ele volta decrescente. E isso é feito não numa linha reta, é feito num círculo. Sim, sobe e desce. E aquilo acontece de novo e de novo e de novo, de diferentes maneiras, com diferentes roupagens, de outras maneiras. Sim. E essa é a ideia da coisa do ser cíclico. Então isso é muito importante. E aí, naturalmente, acho que todas as culturas populares acabaram sendo em roda. E aí tem um porquê. Essa coisa dos lados. Tem um porquê ou não tem um porquê, Vanessa? Então, normalmente a gente ouve aí que o giro ali, a volta ao mundo na capoeira mesmo, né? Teria que ser no sentido anti-horário, né? Contrário ao relógio. E aí eu já ouvi algumas coisas sobre isso, né? Sobre essa explicação do porquê que é pra cá, porquê que é pra lá, mas eu queria saber de você, de frente com o Mesquita. E aí? Eu quero saber de você primeiro. O que foi que você ouviu? Que tem que ser no sentido anti-horário. Você ouviu isso, é? É. Eu também já ouvi que tem que ser os dois. O que acontece é que a gente tem essa coisa do sentido anti-horário, que naturalmente vindo com uma influência dos candomblés, você acaba tendo essa coisa de buscar sempre a sua ancestralidade, né? O seu ancestral, ele tá sempre atrás, né? O antepassado. Então eu vou sempre no anti-horário, buscando aquele conhecimento. Porém, não tem como estar errado você rodar ao contrário. Numa ideia de evolução da vida, por exemplo. Que você só vive a vida andando para frente. Também faria sentido aí. Não, uma ideia de evolução. Então são duas vertentes, sim. São duas maneiras de pensar, sim. E aí o que a gente entende? Aí é a minha opinião, né? Eu acho que é sempre importante, principalmente num momento onde a gente está de levante, né? Mais um dos momentos de levante do orgulho negro, dessa coisa de entender alguns pontos que as pessoas, que parece coisa besta, mas na verdade não é, que são falas racistas, né? Falas machistas, falas mal colocadas que sempre foram feitas gratuitamente na sociedade e você nem percebe. De repente você fala, alguém te falou, cara, você não pode falar isso. Você fala, cara, eu sempre falei isso, porra, não enche o saco, mas você para pra pensar e você fala, cara, acho que é verdade. Eu sempre falei, mas eu poderia não falar também. Não é tão difícil pra mim, né? E a gente vai mudando algumas coisinhas, como por exemplo é cultural a mulata no Brasil. É cultural, tem a mulata aí, você vai falar que não tem? Claro que tem, mas será que a gente deve perpetuar a palavra? Eu não quero que a menina, a mulher lá, a dançarina, ela saia de cena, não é isso. Mas será que se a gente não tirasse a palavra em si e mudasse aquela palavra talvez ficasse menos agressiva, tivesse um outro orgulho de que faça com que as pessoas queiram seguir esse lado, esse caminho de dançar ali, por exemplo, né? Enfim, a gente tem isso de diversas maneiras diferentes. Por exemplo, o que a galera fala muito hoje, né, sobre escravo e escravizado.
Faz muito sentido. E a vida inteira eu falei sobre escravo. Aí de repente Eu alguém me também. falou, pô, é escravizado. Eu falei, caralho, o negócio tá enchendo o saco. Aí para, eu falei, mas é verdade. Porque as pessoas, por quê? Porque as pessoas não eram escravas. Elas eram homens livres que foram escravizados. Sim, não era uma Então, condição, né? é um fim do mundo você falar escravo, escravizado? Não, ali na teoria, ali na prática, no dicionário, é a mesma coisa. Sim. Só que traz uma ideia de orgulho, né? De ser um homem livre que foi preso à covardia, escravizado e É uma obrigado. questão de dignidade. Né? Exatamente, obrigado a ser passado por condições inumanas, né? Sim. Então, e o outro não, ele é escravo mesmo, ele é isso aí. Dá a entender que, mano, tá tudo bem, você nasceu assim. Então, muda um pouquinho, muda. Então, será que a gente pode continuar falando? Pode. Mas se eu quero trazer essa coisa da cultura, do orgulho negro, de levantar tradições, seria legal a gente se policiar. E aí eu começo a falar também escravizado, sobre pessoas escravizadas, pessoas livres escravizadas. Então, esse cuidado faz todo sentido. E quando a gente fala sobre rituais, cai na mesma, né? Se a gente está levando nessa ideia de tradições, como que eu busco essas tradições? Como que eu trago essas tradições para mim? Ah, mas pô, aqui não é candomblé, não tem nada a ver você rodar ao contrário. Não, não tem nada a ver, mas eu já peguei, né, no caso da capoeira, né? A gente já pegou a roda, que é do candomblé. Já tava lá. A gente pegou o jeito de cantar das cantigas, inclusive com os 3 birimbaus, né? Do candomblé. A gente pegou a própria louvação da capoeira do candomblé. Você pega o próprio rito, né, rito de entrada de jogo, por exemplo, na capoeira Angola, que é a mais antiga, onde você faz como chama ali, a queda de rim para entrar na roda, ou você põe a cabeça no chão. Sim, aquela reverência. Que é do candomblé. Né? Inclusive a gente faz isso na capoeira de 2 maneiras diferentes. Tem gente que faz a queda de rim descendo ali de lado e tem gente que vai de frente e bota a cabeça no chão. E no candomblé isso também é feito de 2 maneiras diferentes. Para quem tem santo homem é feito de um jeito, para quem tem santo mulher é feito de outro jeito, correto? Então esse processo também, inclusive, é muito parecido a maneira como faz, né? Então também é do candomblé. Então você tem todas essas questões, né, que são do candomblé. A gente tem os próprios corridos da capoeira, que são do candomblé. Verdade. As marcações, as dobras de birimbau, que vêm das dobras do tambor, que são do candomblé. Então tudo a gente acabou pegando do candomblé intrinsecamente ou não. Sim. Né? Inconscientemente ou não. E tudo isso tem uma base por trás, tem um fundamento por trás. Essa coisa de não cantar aleatoriamente qualquer coisa. Isso é coisa negra. A comunicação. Sim, isso é uma coisa negra, porque a música europeia, quando ela chega aqui pra gente, naquele momento, na formação de quando o Brasil foi invadido ali, já era uma música aleatória. Onde os caras já estavam no momento de cantar pra divertir as pessoas. Pela beleza ali só da arte, da música. Enquanto a galera, os pretão, tava cantando ali nos fundamentos. Porque é a ideia, sempre passando recado, sempre dando a entender. E isso foi feito de outro. Então a gente já tem isso também. E por que a gente falando em orgulho, em levante negro, em trazer essas raízes, esses orgulhos? Porque as pessoas não têm que ser do candomblé, de maneira nenhuma. Mas as pessoas negras, principalmente as pretas, elas têm que conhecer. Sim. Saber o que aquilo quer dizer, quais são as insígnias, os signos que tem aquilo, o que aquilo representa. A representatividade, o respeito, né? Ter aquela valorização ali, porque ao conhecer e respeitar, você está valorizando, né? Você está realmente mantendo uma tradição, está mantendo o elemento negro dentro da cultura, que é aquilo que a gente sempre bate na tecla, né? Essa importância. Inclusive, esse elemento de fazer em círculo, né, fazer em roda, é algo que a gente comenta muito durante as aulas também, né? Sempre surge esse assunto da famosa meia-lua de capoeira, né? Ou meia-lua de samba, quando você vai fazer uma apresentação lá e você tira a característica de roda, você abre, né? Faz uma meia-lua para as pessoas assistirem. Tira completamente a característica aí, né? O elemento ali, um dos elementos primordiais que é o samba mesmo leva o nome, né? Samba de roda. Então, é muito engraçado isso que as pessoas não prestam atenção nem no que elas estão fazendo. Porque é um samba de roda. É uma roda de capoeira. Mas é sempre numa meia-lua. Esses dias eu vi um samba sem roda. Eu acho que era esse o nome até. Que era o pessoal tocando, uns cantando do lado, mas não tinha uma roda. E vinha uma pessoa, sambava, saía.
E era um samba sem roda, né? Dá pra chamar assim. Será que é uma nova nomenclatura? Sim, mas na verdade, eu concordo com você, e isso é diferente quando a gente tá falando de show, né? Eu vou fazer uma apresentação de capoeira, eu não vou fazer uma roda de capoeira. O cara me contratou pra eu fazer um show, ele quer um pedaço da minha capoeira, ele quer que eu entre pulando lá, fazendo um monte de acrobacia, ele vai me pagar por aquilo. Não tem por que eu não fazer aquilo. Sim. É uma maneira de ganhar Sim, dinheiro, claro. é uma profissão digna, não tem porquê Sim. eu não fazer aquilo. Agora tem que ver quem é você na fila do pão e se é isso que você quer fazer com aquilo que você aprendeu. Sim. Em que momento, né? Também. Sim, a gente sempre fala muito sobre que tipo de caminho você quer trilhar dentro daquilo, né? A gente fala isso muito no jiu-jitsu, o Fábio fala muito isso, e na capoeira as pessoas não têm isso tão forte. Mas é importante que tipo de caminho você quer trilhar ali dentro daquilo que você faz. Você quer ser o cara que faz tudo, que não entende nada, ou você quer construir a sua história sólida dentro daquilo? Não, aí quando você pergunta, todo mundo quer construir uma história sólida, mas todo mundo se vende por dinheiro pra ir lá fazer ginástica olímpica. Não que eu seja contra. Sim, eu tô falando entendi. que você se coloca São escolhas. como. Sim, ninguém se coloca como, não, cara, eu preciso de dinheiro mesmo, eu trabalho fazendo show, e é isso que eu faço. Não, você trabalha como show, mas você quer se colocar como sabendo, como sendo do fundamento. E não tem como fazer as duas coisas. Não tem como você ser do fundamento, entender tudo e fazer uma coisa que é fora do fundamento. Alguém tá errado. Você tá errado em algum dos momentos, né? Sim. Então esse processo é muito importante a gente entender. E eu não tô falando sobre certo, sobre errado, sobre ter razão. Eu tô falando sobre percepção, né? Sim. Quem você quer ser dentro daquilo que você tá fazendo? Qual é o caminho que você tá trilhando dentro daquilo? Como você tá trilhando aquilo? Você tá forçando, as estão querendo fazer de qualquer jeito, você tá se aproveitando de qualquer boquinha que aparece, qualquer dinheirinho, você vai lá e faz, porque isso aí tem um nome, a gente fez um podcast que fala sobre isso daí, né? Sobre quem se faz qualquer coisa por qualquer dinheirinho. É exatamente isso mesmo, viu, galera? Acontece desse jeito aí. Se sintam ofendidos, tá? Tem que sentir, porque se não sentir tem alguma coisa errada. E eu não tô falando que as pessoas não têm que fazer show. Cara, eu tenho um grupo de... Eu já participei de grupo de show. De um monte de grupo de show de capoeira. Já fiz show de capoeira, já ganhei dinheiro fazendo isso. Não é essa a questão. Mas são dois pontos. Eu não tinha esse tipo de orientação em algum momento. Sim. Correto? E eu também tava num ponto da minha vida que eu também não tinha dinheiro pra nada. E eu não quero que as pessoas passem fome e não façam show. Eu acho que elas têm que fazer show. Né? O que eu tô dizendo é porque as pessoas acabam depois de um tempo acreditando na própria mentira delas, né? Naquela história contada, aquela fantasia cria uma coisa dentro da cabeça delas. Sim. E você começa a se vender depois como um cara do fundamento. E você não precisa ser do fundamento. Sim. Mas você não precisa se colocar como entendedor daquilo, sendo que você faz outra coisa. Faz outra, Né? Então são caminhos que você vai trilhando, não tem nenhum fim do mundo dentro disso, mas é ligado àquelas propostas negras que a gente estava falando do elemento. Né? É legal, a gente pode rodar para qualquer lado. Cara, não tem uma polícia aí olhando, fazendo uma fiscalização sobre para onde você roda, o que você faz. Assim como não tem uma fiscalização sobre o que você canta. Não tem uma fiscalização. Sim, não é preso. E tá tudo bem, é verdade. Vai ser processado, né? Sim, então não tem uma... Assim como não existe também uma fiscalização com relação a jogos de capoeira. Porque dependendo do cara que fizer uma chamada numa roda de benguela, por exemplo, lá das suas capoeiras, faz a chamada da benguela, dependendo de quem for, todo mundo fala mal da Expo. Se for o mestre que estiver fazendo, ninguém vai falar nada. Porque o mestre pode, né? Você tá se vendendo dentro desse processo. São momentos e momentos. Sim, é verdade. E aí, se você é na minha casa, eu que tô organizando, eu tenho que dar um jeitinho. Eu não vou dar um esporro em ninguém, eu não vou brigar com ninguém, mas para a roda. Inventa isso como quebra o brimbal. Faz alguma coisa que tira a cabeça, deixa cair no chão, já caiu no chão aqui. Perdão, mestre, desculpa, caiu aqui, a cabaça caiu, meu Deus, caiu a cabaça. Nunca pensei nisso. Pô, óbvio. Ai, deixa eu falar uma coisa. Uma questão nisso aí de fazer em roda, né? É o que torna justamente popular. A gente fala, cultura popular. Para ser popular, eu tenho que dar condições das pessoas se sentirem parte daquilo, né? Sim. Certo? Então, o povo, né? Exato. O popular é ligado ao povo, é misturado, né? Então é diferente de uma apresentação artística lá, onde é um palco e tal. Aquilo ali não se torna popular. Porque eu não estou dando oportunidade da comunidade estar fazendo junto. A roda, ela faz isso, né? A pessoa se sente parte ali. Inclusive na roda de capoeira. A gente vê uma roda de rua,
por exemplo, você vai ver pessoas ali estão em círculo também, estão naquela roda, por mais que não jogue capoeira. Ela está ali fazendo parte de uma certa Uma maneira, né? comunhão Isso. E às vezes tem uns exatamente. que começam nunca ouvir música capoeira, daqui a pouco tá lá, Sim. né? E tá Tem gente que fazendo joga parte. junto, o outro Sim. vai, você esquiva pelo outro, você pode ajudar. O cara nem é da capoeira e ele tá balançando ali Isso. junto. Aquilo, ele tá dentro do transe ali da parada. Isso é Ele tá popular. totalmente se comunicando com a roda. Sim. Conectado com aquela energia da roda, né? Sim. E aí eu tiro isso, né? Se eu pego e abro ou coloco lá num palco, e como a gente falou, né? Como você falou, tudo bem, não é que não tem que ter apresentações. O que eu não posso é achar que eu tô fazendo. Né? Ah, isso é uma roda de capoeira, isso é um samba de roda, né? Isso é só uma demonstração de algo, né? De algum elemento ali de dentro. Porém, para se tornar verdadeiro mesmo e estar acontecendo o ritual, a cultura popular, ela tem que ser popular, tem que ser em roda, né? Em círculo, um do lado do outro ali, comungando daquilo, né? Sim, concordo plenamente. E aí ele tem vários processos que a gente vai entendendo dentro desse quadro, que muitas dessas coisas vêm do candomblé, vêm do samba, vêm da capoeira, mas no fim todos esses processos são iguais. E essa coisa da volta ao mundo também é importante, porque se a gente está falando sobre resgatar elementos que deixam a cultura negra no altar, digamos assim, mais alta, em evidência, a gente tem que pegar esses elementos e trazer. Sim. Então eu posso rodar para o outro lado aleatório, ou eu posso rodar para o lado que vai me trazer o fundamento negro dentro do processo. Sim, por mais que o outro lado tenha uma explicação para a pessoa, né? Igual você falou, tem uma lógica ali. Ah, para mim a lógica de rodar no sentido horário é essa, essa, essa. Mas não é sobre lógica ou não nesse momento, né? Mais sobre resgate e preservação do que outra coisa, né? Sim, concordo. E aí esse processo cai exatamente o que você falou sobre resgate e preservação. A gente pode fazer de qualquer jeito ou pode trazer esse elemento que nos dá o orgulho negro para dar forças para aquele elemento negro continuar acontecendo dentro da cultura negra. Sim. Isso faz muito sentido. Sim, né? E certeza. é muito importante. E aí isso também está ligado a coisas simples, como escravo, escravizado. Sim. Né? Como rodar para um lado e rodar para o outro, porque para um lado não representa nada. Para o outro lado, você tem toda uma representatividade de uma galera que quer fazer esse levante. Sim. Importante, E né? também lembrando que é um resgate, né? É uma situação ali de como se fosse homenageando essa raiz. Não quer dizer que seja igual dentro das religiões, dentro do candomblé. Como eu falei, existem lá os segredos, outros tipos de atribuições aí para o girar, né? Não é sozinho também, você vai fazer isso ali com a comunidade que está em roda junto, né? Existem todos outros fundamentos aí por trás e questões, né? Então não é dizer que a volta ao mundo da capoeira é exatamente aí direto de dentro do candomblé. Né? Mas ela faz essa alusão, né? Então traz essa, porque se o aluno for te perguntar, né, professor, por que eu rodo para esse lado, né? Por que a gente sempre faz para cá? Ô, Vanessa, peraí. Galera, eu preciso trocar aqui de lugar, porque como sempre a bateria fica acabando porque você fala demais. Ai, e aí a gente não consegue. Traz esse banco pra cá, por favor. É você, oxe. Que isso? Eu vou continuar falando aqui com a galera. Senão a gente não consegue terminar. Pronto, gente, calma aí, aguenta aí. Aê. Peraí, de verdade, eu preciso de ajuda. Pronto. E aí o que acontece? A gente terminando aqui o pensamento do que a gente estava falando. Não, deixa eu terminar agora, eu tava falando. Então vai, termina aí. Aí eu tava falando que o aluno vai perguntar algumas questões, né? Antes de dar tempo, às vezes, do próprio professor explicar, né? E aí já é um momento onde você pode fazer esse resgate. Professor, por que gira pro lado esquerdo? Né? Ou pro sentido anti-horário? Por quê? Aí o professor vai ter lá aquele momento, a gente tem, né, uma questão aí que vem das origens da capoeira, a ligação com o ancestral, e aí tem todo um fundamento. Gira assim porque o meu mestre mandou. Daí também não adianta, né? Eu estar girando pro lado certo e não contextualizar o porquê. Existe também um outro processo que aconteceu décadas atrás com relação a essa coisa desse orgulho que a gente está falando. Porque teve um momento em que as pessoas começaram a fazer o oposto do que a gente faz hoje. Eles começaram a dissociar. Por conta do preconceito, por conta da proibição, né? A capoeira, a candomblé, estava no Código Penal.
Então, era uma questão de sobrevivência também em algum momento, eu querer falar que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Muitos ainda fazem. E aquele próprio capoeirista, por exemplo, ele tinha essa coisa de se resguardar. Pô, eu sou do candomblé, mas eu não quero que ninguém saiba que é o meu segredo, a minha mandinga. Então o que eu vou fazer? Eu não vou falar que não, lá candomblé é uma coisa, capoeira é outra coisa. É claro que não são a mesma coisa. Mas obviamente, como dizia o mestre Ananias, ela é com cré. Eles vêm do mesmo lugar. Então isso é importante. Então se vem do mesmo lugar, algumas similaridades tem. Se tem algumas similaridades, por que a gente não vai manter essas similaridades? Até porque elas sobreviveram até hoje, não foi à toa. De alguma maneira, se cada um estivesse fazendo a capoeira aleatória da própria cabeça, esses chamados fundamentos, aí, essas similaridades não teriam sobrevivido. Então é importante essa coisa, tudo tem signo, né? Eu vou entrar para jogar, tem uma regrinha. Se é Angola, eu tenho que esperar o berimbau, cantar a ladainha, cantar o canto de entrada, entra no corrido e me dá a entrada. E aí eu entro para jogar. Se é no samba chula, eu tenho que esperar os caras cantar chula o relativo, a viola entra e aí eu posso entrar. Tem a insígnia da vez. Se é para entrar no samba corrido, por exemplo, samba de caboclo, por exemplo, eu vou cantar, o cara faz o desafio cantando, aí entra o ritmo. Quando entra o ritmo, você entra em cima do atabaque. Então para tudo tem o signo de como você entra. Isso é africano. É uma parada africana. Ritualizada, né? Tudo ter o porquê, o que está cantando está conectado uma coisa com outra, tem uma conexão de toda a roda. Isso aí é muito importante. Então, se a gente começar a tirar essas coisas que foi um processo de desmembramento, né? Talvez. Desmembramento que aconteceu de décadas atrás, é importante entender que isso aí mudou. De tempos para cá, a gente passa a não precisar mais. Então, se a gente passa a não precisar e a gente pode resgatar algumas coisas, nós vamos resgatar algumas coisas. Que nem, por exemplo, muita gente é contra cantar coisa de falha de orixá na roda. Né? Tudo bem, beleza. Então não pode misturar as coisas. Mas em que momento que eu vou cantar? Porque no candomblé você canta em Yorubá, ou você canta em Banto, ou você canta em Jeje. Não é em português. Em que momento que eu vou cantar? Eu tenho que ir pra Umbanda se eu quiser. Sim, aí eu vou pra Umbanda e vou cantar. E a capoeira vai ficando cada vez menos capoeira. Porque a capoeira tá ficando cada vez mais, digamos, apesar de ter umas músicas muito legais, né? A maioria das músicas, apesar de falarem de negros, a maioria das músicas são brancas, mano. Não tem uma ligação, não tem uma conexão, não tem um fundamento da parada. Apesar de serem cantigas muito legais, que eu gosto muito e eu canto também. Mas a questão não é não cantar essas músicas, tem que cantar sim, porque as músicas são foda. Essas músicas mais novas de capoeira. Porém, você tem que estar resgatando sempre aquela coisa ancestral, aquela coisa mais antiga ali. E aí você resgata tanto as cantigas de capoeira antiga, e não são só as de capoeira antiga, porque tem muita cantiga de capoeira antiga que é ruim. Não é só porque ela é antiga que ela é boa. Não, senão dá a impressão que tudo era bom. Não, na década de 90 só tinha gênio. Os caras que cantavam na 80 e 90 só tinha banda, só tinha cantor. Que isso? Só tinha música boa. Tem um monte de música antiga que são ruins. E tem um monte de música antiga que são boas. A maioria, diga-se de passagem. Sim. Ponto. Então é importante entender esse processo. Aí a minha pergunta é, como é que você acha que aconteceu para você esse processo dessa coisa de tirar esse elemento negro aí do meio e dissociar a capoeira do candomblé, das culturas das danças? Por que você acha que aconteceu esse processo? De tirar? Foi tirado, né? Isso não tinha. Quando eu cheguei na capoeira, eu sempre entendi que não tinha nada a ver com o candomblé. Ou pra você te ensinar o contrário? Não, que tinha a ver, não. A ver não, ou tem ou não tem, querida. Vou te perguntar hoje, a capoeira tem a ver com o candomblé? Tem. A capoeira é candomblé? Não. É bem simples. Quando você chegou lá, sei lá onde quer que seja que você chegou, te falaram que tinha a ver a capoeira com o candomblé? Não. Não, pronto. É simples. Ninguém falava. É verdade. E por que você acha que aconteceu esse processo? Eu acho que essa questão que você falou aí, né, do embranquecer para sobreviver, talvez. Tá bom, mas por quê? Quando foi que isso aconteceu? Quando exatamente? É, óbvio, tem que ter um quando. Não sei, não faço ideia. Você sabe, Você não sabe, não? Você é sabido. Não. Tô falando? Eu sei algumas coisas, mas uma dessas coisas que eu sei é que esse processo aconteceu na década de 60 e 70. Nossa, foi bem... Foi novo, por quê? Não, bem pra trás, né? Não, a gente que tá isso? agora. Quando
quando a gente Por que entrou na isso? capoeira. É que eu sou novinha, né? Tá, Você eu sei. é velho, você É tem porque esse tempo. isso. E a nossa geração foi a mais que mais tomou porrada. A nossa, não a sua, eu sou Não, mais a velho, mas sua, né? por que isso? Por que década de 60 e 70? Mais 70, 60 não, mas 70 e 70 80. foi tirado os elementos ali, você Sim, por quê? Não sei. Porque 70 e 80 a gente estava passando por um período de ditadura militar, onde você faz tem a capoeira sendo levantada como esporte nacional. Se é esporte nacional, é desporto, tem que ter competição para você virar atleta. E aí você tira a capoeira na marra da criminalidade, você tira daqueles negros que ficavam na rua, daquela galera que fazia as capoeiras em bando na rua e bota ela dentro das academias, das associações, onde você tem controle sobre as pessoas que estão lá. Até porque não existia uma federação de capoeira, a federação de capoeira era ligada à federação de boxe, que era ali, né, aqui no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera aqui. Então, esse processo aconteceu, então eles incentivaram isso. A esportivização. Exatamente. E aí você começou a se preocupar demais com a técnica. Tanto que foi a época que a capoeira mais evoluiu tecnicamente. A década de 80 e 90, porra, 90 foi a época que explodiu os capoeiristas técnicos demais, onde os golpes começaram a ficar muito rápidos, os pulos mais altos, as colunas mais alongadas, as aberturas mais soltas, os golpes mais potentes. E por outro lado... O outro lado não a importa. parte cultural começa não a importa, cair, porque, a musicalidade também, né? Isso não tem nada a ver. Porque culturalmente a gente não é isso. A nossa religião é católica. Era isso que a ditadura colocava. Ah, não, sim, eu digo a capoeira em si mesmo. Ela não, mas passa... a outra parte não interessa. A gente só tira a parte da cultura. Uhum. Tanto que começa a ser ligado à técnica de jogo e não mais ligado ao berimbau. Então é um outro processo. Que realmente fez a técnica evoluir, isso é indiscutível, sim, claro. E isso matou a gente culturalmente. Isso. Então você começou a ter músicas mais politicamente corretas, que não eram mais ligadas nos fundamentos antigos, não tem mais aquela conexão do que será que aquilo quer dizer, o que quer dizer por trás. Você passa a não ter mais isso. Então é um processo natural, isso não é a capoeira. O mundo estava passando por isso e todos os esportes passaram por isso. Inclusive foi quando vieram as graduações na capoeira. Cordel, cordão, corda, vieram tudo dentro desse processo, ligado dos militares. Inclusive você tem um monte de capoeira aí, um monte até hoje, o famoso salve, né? Que acaba a aula, todo mundo fala, salve capoeira, salve! Os caras chegam na academia, salve, salve capoeira! Já vi. O que é o salve capoeira? É tipo do exército? É o salve à bandeira. Nossa. Isso foi imposto pela ditadura militar. E aí, como você começou a se federar, se confederar, você começou a fazer o salve, que era o grito da capoeira. E aquilo acabou se transformando e ficando desse jeito. E não tem problema nenhum ser isso. A questão é entender que isso foi colocado ali pelos militares na ditadura e não tem uma ligação com a capoeira que tinha antes. Então é importante entender esses processos. Esse e esse momento, salve né, aí, da história ali que fez uma diferença tremenda, né? Exatamente. E quando a gente chega posteriormente, como você falou, você nem sabe. Você ouve lá o que teve no tempo antigo e tal, mas não entende que no meio teve uma quebra ali. Não uma quebra, né? Mas uma transformação mesmo. E esse embranquecimento, se a gente pudesse chamar assim, né? Porque a retirada dos elementos negros principais, né? Sim. Ainda bem que pelo menos não tiraram ela de roda, né? Deixaram pelo menos circular, né? Ou não. Porque, bom, eu acho que em campeonatos não tem muita essa questão de roda. Né? Não, porque não precisa. A roda não faz o menor sentido aí tira no campeonato. Também esse elemento também, né? Exatamente. Aí você cria federações, confederações que vão dando ao governo controle sobre aquilo. E você tira aqueles elementos tão importantes da capoeira que são elementos da rua, por exemplo. Da capoeira mais livre, né? Apesar de eu não acreditar totalmente nessa coisa da liberdade, livre, mas tão livre assim. Tão livre, mas isso é importante. E aí no final da década de 80, 90, você começa a ter esse resgate dessas culturas mais antigas com não sei se é renovação, mas esse levante da capoeira Angola, que começou a ter de novo em Salvador. E aí você começa a trazer de novo essa coisa da musicalidade, dessa força cultural que a capoeira Angola tinha, e aí a capoeira Angola se coloca muito mais como ritual, e a outra capoeira fica muito mais colocada como luta. Marcializada. E aí você tem um parágrafo ali, um hiato, né, gigante,
de uma coisa para outra. E aí começa aquele estereótipo, goleiro é todo bunda mole, fica arrastando a bunda no chão e não quer saber de jogar. E aí em contrapartida falou, cara, esses caras da regional são todos uns troglodita, treinados gigante, mas não entende nada que tá acontecendo sobre capoeira, o que é capoeira, o que não é. Eles não sabem nem o que o berimbau tá tocando, os caras não conseguem cantar o que o berimbau toca, os caras não conseguem nada. E aí fica aquele estereótipo de que os caras que lutam e jogam capoeira luta são os burros, e os caras que jogam capoeira Angola são os bunda mole que arrastam a bunda no chão sem quer saber de cantar. Dois processos errados, porque um nunca se preocupou em entender o outro. Porque esse cara aqui não tá errado, porque tudo isso aí que faz é pra jogar capoeira. Ah, mas isso aí não é capoeira? Claro que é capoeira. Entra lá com o cara então e joga pra ver. Você fala que não é capoeira porque você não dá a mão e entra. Porque se entrar você apanha, então isso não é capoeira. Não, é só a sua que é. A dos outros não é não, você é o bonzão, o mestre sete coisas. Porra, então isso é tão capoeira quanto a sua. Só que é de uma maneira diferente. Só que pra esses caras aqui falta uma coisa que você tem. Só que pra você falta uma coisa que os caras têm também. É fato, tudo tem equilíbrio, senão você é o dono da verdade. Se você é o dono da verdade, por que não tá fazendo? Por que não deu certo também? Então, tudo tem esse equilíbrio sobre o que tá indo e o que tá voltando dentro desse processo. Faz sentido isso? Faz muito sentido, cara. Ajudou um pouquinho? Agora sim, viu? Agora eu tô um pouquinho mais sabida por causa de você. Então, e aí começa a ter um sentido do porquê essas coisas acontecem. Então, se a gente está resgatando de volta isso, e a gente falando de samba agora, né? É importante a gente trazer todos esses elementos. Já que a mulher vai entrar para sambar, ela pode fazer o que ela quiser? É claro que ela pode. Mas a gente está falando de uma cultura negra, num momento que a gente entendeu que é importante resgatar elementos negros, porque eles estão escassos e estão morrendo. Por que a gente não vai falar? Já que é igual, tudo pode dar na mesma, faz o que ajuda uma causa e não faz o outro já que não tem problema. Sim. Porque se tivesse problema, tudo bem. Mas já que não tem problema, cara... Faz. Então preserva. É tipo assim, você vai comprar uma coisa ali e falou, cara, o seu ticketzinho ali, depois que você compra, ele pode ficar aqui para ajudar a ONG, que a gente vai abater do imposto. Você não vai ter que ganhar dinheiro não com aquele papelzinho. Você pode doar o papel e aquele ali vai ser abatido de imposto para uma ONG. Você não pode ajudar, você vai querer pegar o papelzinho e jogar no lixo. Boa, já que para você dar na mesma, não faz a menor diferença. Você vai pegar o papelzinho e jogar no lixo em vez de deixar o cupomzinho fiscal lá. Se dá na mesma, ajuda uma causa. Pelo menos faz alguma coisa. Eu não tô falando que você tem que dar dinheiro, mas você já comprou. Você já tem o seu cupomzinho fiscal. Se dá na mesma pra você, deixa ele lá e põe na urna, cara. Pronto. É a mesma coisa. Então se dá na mesma rodar, eu defendo que tanto faz. Se tanto faz, por que você não ajuda a causa dos pretos? Faz pelo menos, né? É verdade. Faz sentido, engraçado, né? Essa comparação, não tinha parado pra pensar, não. Porque tem um porquê, né? Mas a galera defende que no samba não tem porquê, porque não é candomblé. E pode ter razão. Não é mesmo, né? Ligado. Mas, se dentro desse levante do orgulho negro é importante pra você tanto faz, ajuda nós, cara. Se pra você não tem importância... Tem que afinar berimbau? Não tem. Você pode fazer sem afinar berimbau, não tem problema, cara. Mas se pra você tanto faz, afina aí então. E ajuda nós também a fazer afinado berimbau. Porque tem gente que não liga, né? Se você não liga, então faz do meu jeito. Se tá tudo bem pra você, faz bem feito, cara. Já que pra você tudo faz, afina esse berimbau aí, mal não vai fazer. Pelo menos. Bom, eu acho que é isso, certo, Vanessa? Terminamos por hoje? Sim, muito bom, hein? Então é isso. Valeu, galera. Muito obrigado. Por hoje é isso. Fui.